Bom dia, a paz, Deus abençoe poderosamente sua vida. Que esse dia, com muita paz, com muita luz, cheio da presença de Deus. Tem uma palavra poderosa para o seu coração. E hoje, a missionária Neide, que vocês amam, ao sorriso dela, Colgate, está aqui para compartilhar a poderosa palavra do Senhor para o seu coração. Missionária Neide. Falar um pouco, pessoal, aí sobre a diferença, que existe entre a carne e o espírito, não é isso, pastor? A gente já vai estar falando sobre que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra... Eu já vou ler o versículo para vocês aqui, Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste mundo, e contra hortes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Tem muitas pessoas aí se enganando, pastor, a respeito desse versículo. Tem muitas pessoas que acham que o inimigo dela está dentro da sua própria casa. Quantas vezes a gente ouve isso, Que o inimigo, eu deito e acordo, levanto com o inimigo do meu lado. Não, o seu inimigo não é a pessoa que está aí do seu lado, não. Seu inimigo se chama Satanás. O versículo vai dizer, porque a nossa luta, primeiro nós temos que entender que essa luta é uma guerra. Nós vivemos na guerra espiritual, literal. Você vive num mundo onde você vive na guerra, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é o que a senhora falou, não é contra o irmão, não é contra o marido, não é contra o vizinho, não é contra isso. Nós vivemos em uma guerra espiritual, não é isso, missionária? É saber entender e separar as coisas, pastor? Às vezes o nosso adversário muitas vezes é usar pessoas próximas para querer nos atingir. Claro. E aí nós temos que saber diferenciar. Isso aí faz parte da estratégia, né? Isso, faz parte. E a gente tem que saber diferenciar. Peraí, até que ponto é essa pessoa? Até que ponto é o caráter, é a índole? E até que ponto eu posso olhar para essa pessoa e dizer, é o adversário quem está usando. Exato. A nossa luta, nós vivemos uma guerra, isso é literal. Se você for ver, tem doenças espirituais, pensamentos de suicídio, depressão, é espiritual. Tem problema financeiro, não vou generalizar tudo, mas tem problema financeiro que é espiritual. Espírito que amarra a vida da pessoa. A pessoa é estudiosa, a pessoa é dedicada, a pessoa tem formatura, tem tudo para crescer, mas a vida dela não anda, a vida dela não vai. Existe uma amarração, existe uma guerra, existe maldição que vem de gerações. Meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, ninguém rompeu. Aí você fala também que vou romper, não, essa maldição tem que ser quebrada de sua vida. E você vai romper essa situação. Você vai vencer. A Bíblia vai falar sobre principado, potestade, príncipe das trevas e hortes espirituais da maldade. Primeira coisa que as pessoas têm que entender aqui, missionária, que a guerra é contra os demônios, é contra o inferno. Nós vivemos numa batalha constante, A Bíblia fala, tem pessoas que acham que por o fato, pastor, dela estar dentro da igreja, dela ter um cargo dentro da igreja, dela ser uma pessoa fiel na igreja, ela não vai passar por luta. Vai. E aí é onde está. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, enquanto tiver na matéria chamada carne, você vai ter aflição. Ai, missionária, mas eu não queria ouvir isso não. Eu queria ouvir que eu vou ter bênção. Não, você vai ter aflição. Jesus deixou bem claro isso, mas ele também nos dá o consolo. Qual é o consolo, missionária Ney? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você vai vencer. Então, a sua luta é contra principados e potestades e você tem que ter a certeza dentro de você que você vai vencer. A fé é que nos faz romper, como o pastor falou. Tem pessoas que não conseguem romper na vida financeira. O avô não rompeu, o pai não rompeu, os irmãos não rompeu. E a pessoa pega aquilo como exemplo para si e fala, se fulano não conseguiu, eu também não vou conseguir. Falando em guerra espiritual, tem pessoas que não têm paz. Tem pessoas que a força espiritual dela é sugada. Como assim não tem força para orar, para jejuar, para congregar, para ler Bíblia, para buscar? Isso é guerra espiritual, sonolenta. A pessoa é saudável,
não consegue fazer nada, não consegue se levantar. Ela procura força, não é mais espiritual, é física. Ela diz, eu sou forte, mas não tem força. É uma guerra espiritual. É uma guerra. Na verdade, você está sendo vítima ou vítimo de entidades no mundo espiritual. São ataques. Ataques espiritual, amado, entenda. Você vai se tornar uma pessoa que você é forte, você é cheio de saúde, mas você não vai ter ânimo para fazer nada. Não vai você vai ser uma pessoa cansada, você se sente cansada, é um cansaço, é uma sonolência, uma pessoa fica devagar e você muitas vezes não entende. Por que eu tô assim? Por que eu tô devagar? Eu tô raciocinando devagar, eu tô fazendo as coisas devagar. Não entende? Mas você está sendo atacado espiritualmente. O mundo espiritual, né, pastor? O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Essa mão que você está vendo, o mundo espiritual é mais real do que isso aqui. O casamento está bem, começa a ter briga, começa a ter ciúme. Aconteceu o que? Nada, mas começou a acontecer. A gente vê muito casais assim, tudo né? Começou a quebrar, falando de casamento, tudo começou a quebrar dentro de casa. Começou a ter briga, começou a falar em separar, em divorciar. São ataques espirituais na mente. O diabo vai usar situações, circunstâncias para querer executar o plano dele. Nós temos que saber entender que a sua luta não é contra o seu esposo nem a sua esposa. A sua luta é contra as entidades espirituais, do mundo espiritual. Vou fazer uma pergunta pro pessoal aí. O diabo quer ver você bem? Ele quer ver seu casamento bem? Você sabe qual foi a primeira área que o diabo tocou na vida de Jó? Foi financeira. Destruiu tudo que Jó tinha. O diabo, ele ataca a vida financeira, a vida espiritual, o casamento, filhos, emocional. A pessoa está bem e olha para outros filhos, começa a adoecer. Ela fala, mas estava bem. Uma sequência de enfermidades. Um ciclo que se repete na vida financeira, na saúde sua, dos seus filhos, quem quer que seja. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Porque tem pessoas que se revoltam contra pessoas. Isso, e está errado. E na verdade a pessoa não tem que se revoltar contra a pessoa. Sim. Tem que se revoltar contra o mal que está usando a pessoa. E principalmente quando eu me revolto contra o meu cônjuge, o meu esposo, ou o meu esposo se revolta contra mim que sou esposa, entenda, você está se revoltando contra a sua própria carne. Porque a Bíblia diz, nós somos uma carne. Vixe. Se eu me revolto com ele, eu estou me revoltando contra a minha própria carne. O que você acabou de falar aí. O diabo tocou nos filhos de Jó? Sim. Tocou. Tirou a riqueza de Jó? Sim. Tirou os amigos de Jó? Sim. O diabo tirou tudo. Agora, sabe em quem o diabo não tocou? Na mulher de Jó. Na mulher de Jó. Que era a mesma carne de Jó. Acabou, a missão já respondeu. Não tocou na mulher de Jó. Cuidado, você pode estar destruindo o seu casamento porque não está entendendo o que é espiritual e o que não é espiritual. E o segredo é o versículo 10. Fortalecer no Senhor. Isso, oração. Porque se você está enfrentando uma guerra espiritual, Efésios 6,10 fala, fortalecer no Senhor. Porque o 16 vai dizer, embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar o que? Dardos inflamados. O diabo vai lançar a flecha dele. Tome flechada na mente. Tome dúvida. Tome aqui doença. Tome isso. Dardos inflamados. Então você tem que se fortalecer em Deus e usar o escudo da fé, que são as armaduras, se fortalecer em Deus e se revertir. Porque em uma guerra, o adversário está usando armas. Sim. E nós também temos que usar armas. Quais são as armas principais para vencer o mal, missionário? Oração. Em primeiro lugar, a oração é a chave. Eita. Sem oração não tem como romper nada, amado. Nada no mundo espiritual. Tudo a oração. E a oração e o que mais? Jejum, consagração. A Bíblia fala a caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Então são duas chaves que Deus dá para mim e para você. Oração, jejum e vigilância. Não adianta orar e não vigiar. Não adianta jejuar e não vigiar. A Bíblia fala vigiai e orai. Então, vigilância em primeiro lugar, oração, jejum. São 3 ferramentas infalíveis no mundo espiritual. Se tiver um obreiro ouvindo a gente aí, imagina a guerra que esse obreiro passa. Se tiver um pastor. Está na linha de frente. É interessante saber que se eu estou indo para uma batalha e eu estou na linha de frente, seja uma missionária, seja uma bispa, Mateus 28, seja um obreiro,
Ou não, eu não sou nada disso, eu sou apenas um membro. Mas toda linha de batalha que você está, se você estiver na frente, você é o alvo principal. Então você tem que estar com as armaduras. Esse pai de família, essa mulher que é a mulher da casa. Linha de frente. Esse pai que é o homem da casa. Você está entendendo quantas coisas acontecem? Quantas coisas nós falamos aqui sobre as batalhas, sobre as guerras. E a missionária falou sobre oração, a missionária falou sobre jejum, falou sobre vigilância, a palavra. Você está entendendo? Isso aqui são ferramentas espirituais. A Bíblia vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para derrubar fortaleza e sofisma. Vem 2 Coríntios 10:4, por favor. Vai lá, 2 Coríntios 10:4. Nós usamos essas armas. O problema é que a guerra é espiritual e a pessoa quer vencer no mundo físico. Se a guerra é espiritual e você quer vencer no físico, você não tem como vencer. Se ela é espiritual, tem que ser vencido no mundo espiritual. Isso. E se não usar as armas no mundo espiritual, você não tem como vencer. O adversário certamente irá vencer, porque ele está usando armas. Se você está em uma batalha sem armas e o seu adversário está com armas, significa que o seu adversário vai te vencer. Né? A gente fala assim, mas missionária Neide, Davi não estava com arma. Davi estava com arma. Davi estava com arma que era a fé. E Davi estava com a arma que era uma pedra. É 2 Coríntios. Ele cria que através disso ali, Deus iria usar como arma para ele vencer. E ele venceu. Né? Então, amados, é importante você ter as armas na sua mão. Quais são as armas? Responde aí abaixo. Quais são as armas que você tem usado? Deus, ele te deu todas que você precisa para vencer essa luta e essa batalha. Mas quais são as armas que você tem usado? Coloca aí embaixo do vídeo. Mateus 28:18. Jesus disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, meu amigo, quem está com Jesus tem o poder dele sobre ti para vencer as batalhas, as guerras espirituais que nós passamos, que nós enfrentamos. Não pode haver vitória sem ajuda divina. Você quer ter vitória? Eu quero ter vitória. Então tem que haver ajuda de Deus. A intervenção de Deus. Aqui em 17:45 de 1 Samuel, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que arma poderosa. Ele usou a arma chamada E ele estava lutando no físico, sim, mas usando o nome espiritual. Usando a arma espiritual. Arma espiritual, o nome do Senhor dos Exércitos. Olha para aí, o Deus que não perde batalha. Isso. Pegue a chave, irmã. Pegue a chave que a vitória é sua. Pare, eu finalizo aqui, as minhas últimas palavras. Pare de lutar com a sua força física e passe a lutar com a força espiritual. Um parente que está no vício, um parente que está sofrendo algo, vá para as ferramentas espirituais. Não tem como vencer o espiritual com a força física, com a força do seu braço. Verdade. Tá bom? O mar vermelho abre porta. O homem tem força para abrir o mar? Não. Não. Mas Deus, ele tem. Davi, eu sou pequeno, o gigante é grande, mas em nome do Senhor dos Exércitos eu vou vencer. A arma chamada fé. E essa pessoa vai vencer, né, missionária? Vai vencer. Usa as armas, irmão. O segredo é esse. Não tem outro segredo para se vencer batalha. Para se vencer batalha, você vai ter que usar fé, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar e você vai ter que ficar vigilante. Pegou aí os códigos? Se você pegar os códigos, não tem como você não vencer batalhas. É isso aí. Vamos orar agora para essas pessoas. Vamos. Eu gosto da forma que a missionária fala, é bacana. Vocês gostam também? Escreve aí no comentário aí. Né? A forma que ela fala é muito boa. Eu gosto muito de ouvir a cultura, né? A linguagem, a forma de falar é legal, é legal. Isso é muito bom. Então, união, tá unido, família unida. A minha produtora tá aqui do lado, a minha filha Esther, é a menina que resolve tudo aqui do canal do YouTube. Tá bom? Quer que você manda um bocado de coraçãozinho pra Esther? Vocês que conhecem ela. O pessoal já conhece você. Que você fez um vídeo comigo.
Essa tá famosa. Vamos Glória orar. a Deus. Missionária, na oração. Pai, graças te dou por cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse vídeo. Deus, que o teu poder o alcance e que essa pessoa entenda, Pai, que ela precisa usar as armas espirituais para vencer essa luta, essa batalha que ela está passando. Deus, abre os olhos, Senhor, dessa pessoa. Faz ela enxergar que o Senhor já deu todas as armas necessárias para vencer essa luta, para vencer essa batalha. Pai, que essa pessoa, depois desse vídeo, ela entenda que ela é poderosa, porque fraco é o inimigo, é o adversário. Que essa pessoa entenda que o Senhor está com ela em todo o tempo e por isso ela é forte e mais do que vencedora. Em nome de Jesus. Eu não sei qual a guerra que você está travando aí no mundo espiritual, na família, mas eu declaro que as fortalezas do inferno já caiu por terra contra a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. A unção de Deus que está aqui, a graça do Espírito Santo de Deus que está aqui, a unção de Deus te visita aí e te dá a vitória. Amém? Compartilha, dá o like, mande para mais pessoas e amanhã nós estamos aqui novamente. Fica com Deus.